Vamos lá, pessoal, para a nossa terceira aula de análise combinatória, né? Na verdade, a gente vai estar resolvendo umas questões aí de vestibulares. Agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ver a primeira questão. A primeira questão é uma questão que caiu aí no Enem, certo? E diz o seguinte: o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 criou a logomarca da Copa composta de uma figura plana e o slogan juntos num só ritmo, né? Tá aqui o slogan aqui embaixo, ó, juntos num só ritmo, e essa figura com as mãos que se unem formando a taça da FIFA, né? Aqui as mãos. Aí diz assim: considere que o comitê organizador resolve-se. Não. Considere que o comitê organizador resolveu-se utilizar todas as cores da bandeira nacional, ou seja, verde, amarelo, azul e branca. A gente tem 4 cores aqui, certo? Para colorir a logomarca. De forma que as regiões vizinhas tenham cores diferentes. Então, as regiões, um exemplo, se eu pintar essa cor aqui de amarelo, essa aqui já não pode ser amarelo, tem que ser outra cor, certo? Então, as regiões vizinhas não podem ser de mesma cor. De quantas maneiras diferentes o comitê organizador da Copa poderá pintar a logomarca com as cores citadas? Só a gente tem 4 cores, mas vamos ver quantas regiões a gente tem. Ó. Uma, que é essa aqui, duas, três, que é a mão, né? 4, 5, 6. Então, eu vou fazer 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou representar as cores que a gente vai usar, a quantidade de possibilidades, né? Se eu pintar essa região aqui, você observar, a gente tem 4 possibilidades. Vamos supor que a gente está pintando essa primeira, depois vai subindo, certo? Eu tenho 4 possibilidades. Já para essa segunda região, eu não tenho mais as 4, que eu não posso utilizar a que eu utilizei aqui, certo? Então, só restam 3. Aí eu vou pintar essa mão agora. Essa mão pode utilizar a cor que foi utilizada aqui. Só não pode repetir a cor da sua vizinha. Então é 3 novamente. Das 4 opções, ela ainda tem 3. E assim por diante. Todas as regiões têm uma região vizinha. Então nunca vai existir a possibilidade de ter 4 cores. Então vai ser 3, 3, 3. Certo? Então eu vou multiplicar esses números. Certo? Para ficar fácil de multiplicar, a gente pode pensar assim, ó, 4 vezes 3 dá 12, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9. Então, é 9 vezes 9 dá 81, né? Esse 9 vezes esse 9, 81. Agora é 81 vezes 12. Se eu multiplicar 81 por 12, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 1, 1. Coloca nessa casa decimal aqui, né? 1 vezes 8, 8. Então, agora a gente soma. Então, vai dar 2, 7, 9. Ou seja, a letra E, né? 972. Beleza? Agora, vamos para a nossa segunda questão. A questão aí também é uma questão do Enem. Ó. Diz assim, uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio do seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras. Cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente da transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por. Então, essa quantidade, ó, pelo que a gente viu, a gente tem 4 opções de chaves. Então, tem a chave 1, chave 2, chave 3 e chave 4. Cada uma delas tem 2 opções, pessoal, ou 0 ou 1. Então, aqui eu vou ter 2 opções, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 2 e aqui eu vou ter 2. Então, é só multiplicar, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a nossa resposta aí é a letra D, certo? Agora vamos para a nossa terceira questão. Ó, na terceira questão é uma do vestibular da USE, né, Universidade Estadual do Ceará, e diz assim, ó, de quantos modos 4 rapazes e 4 moças podem se sentar em 4 bancos de 2 lugares, cada um, de modo que cada banco fique um rapaz e uma moça. Então, sempre vai ter um rapaz e uma moça. Vamos desenhar aqui os 4 bancos. Ó. O primeiro, né, cabe 2 pessoas. O segundo, mais 2. O terceiro, mais 2. E o quarto, mais 2. Observe que tem que ter um rapaz e uma moça. Então, a gente tem 4 rapazes para essa primeira possibilidade. Eu vou representar por R e P. Aqui eu vou ter 3
4 moças, aliás, né? Aqui eu vou ter 4 moças. RP não, vou representar por RM, certo? A quantidade de moças, 4 também. Já nesse segundo banco, só tenho a possibilidade de colocar 3 rapazes, né? Porque eu já gastei um aqui, ó. E moças, 3 também. Beleza? Então, rapaz e moça. 2 rapazes, que 2 já estão sentados, e 2 moças. E rapaz e moça novamente. 2 rapazes, 2 não, 1, né? Que já utilizou 3. E uma moça. A gente vai ter que multiplicar isso tudo, mas tem que ter um cuidado aí. Por quê? Se você observar, eu coloquei sempre rapaz e moça, mas poderia ter sido moça ou rapaz, ou seja, existe a permutação desses dois, então eu vou ter que multiplicar por uma P de 2, uma permutação de 2. Da mesma forma aqui, da mesma forma aqui e aqui, certo? Eu sempre vou poder trocar o rapaz e a moça, é um modo de sentar diferente, né? Então, se vocês observarem, os rapazes a gente tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 4 fatorial. Certo? As moças também, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 fatorial. Certo? Aí aqui, ó, P de 2 é 2, aqui é 2 também, 2 e 2. Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 4, né? E aqui a gente vai ficar o seguinte, ó, 4 fatorial, 24, vezes 4 fatorial, 24, vezes 2 elevado a 4, né? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a gente vai ter 24 vezes 24 vezes 16. Fazendo aqui na calculadora, vai dar 9.216. Então, o resultado aí, 9.216. Alternativa correta, letra D. Beleza? Vamos aí para a questão número 4. Também a Universidade Estadual de Ceará. A quantidade de números naturais disponíveis, ou a quantidade de números naturais divisíveis por 5, formada por 3 dígitos, né? E com todos os dígitos ímpares. Pessoal, 3 dígitos, faço 3 tracinhos, né? Quais são os algarismos que a gente pode utilizar? 1, 3, 5, 7 ou 9, porque tem que ser algarismos ímpares. Para ser divisível por 5, tem que terminar com 0 ou 5. Só que o 0 a gente já não usa, porque não está no nosso rol, na nossa lista. Então, para a última casa decimal aqui, para a última casa, aliás, a casa das unidades, a gente só pode utilizar o 5, porque para ser dividido por 5 é um desses dois. Então, aqui só existe uma possibilidade, que é usar o 5. E nas outras possibilidades? Cuidado, a questão não disse que os algarismos têm que ser distintos. Então, para cá existe uma das 5 possibilidades existentes. Pode ser 1, 3, 5, 7 ou 9. E por segundo dígito também, qualquer uma das 5. Beleza? Então, a resposta é 5 vezes 5 vezes 1, ou seja, 25 opções. Certo? Então, a alternativa correta, letra D. Agora vamos para a nossa quinta questão, também da Universidade Estadual do Ceará. Diz assim, ó, quantos são os inteiros positivos de 3 dígitos nos quais o algarismo 7 aparece? Pessoal, é como a gente viu na aula. Às vezes, a gente tem que ver todas as possibilidades e retirar o que não quer, certo? Aquele exemplo que eu dei de um prédio. Às vezes, a gente constrói um prédio de 50 andares, mas só precisava ser 46, então a gente destrói 4. É o que eu vou fazer aqui. O que é que eu vou fazer? Vou calcular os números de 3 algarismos, né? Ele diz assim, ó, quantos são os inteiros positivos de 3 algarismos, de 3 dígitos, nos quais o algarismo 7 não aparece. Então, eu vou construir todos. Então, o algarismo 7 vai aparecer. Então, para a primeira possibilidade, eu só não posso utilizar o 0. Então, eu tenho 9 opções. Como ele não diz que é distintos, aqui eu tenho qualquer uma das 10, porque o 0 pode participar. Aqui da mesma forma, 10, certo? Então, a quantidade de números de 3 dígitos é 9 vezes 10 vezes 10, 900. Só que eu não quero que o 7 apareça, né? Por quê? Porque eu quero que apareça o 7 pelo menos uma vez. Então, eu vou contar os que o 7 não aparece e retirar do 900. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou fazer os 3 dígitos, multiplicação, né? Nesse primeiro, nem pode ser o 0 e nem o 7. Nem pode aparecer um desses dois.
certo? Então, para cá a gente tem 8 possibilidades. E para cá, 9, porque o 0 pode participar, mas o 7 não. Para cá, 9 também, certo? Então, eu vou ter 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8. Vou pegar a calculadora novamente. 81 vezes 8 vai dar 648. Então, aqui, 648. Lembrando, 648 são os algarismos que o 7 não aparece. Eu quero que ele apareça. Então, eu vou fazer 900 menos, né, 648. Então, vamos fazer aqui, ó, 900 menos 648, né? Vamos emprestar daqui, aqui ficou 10 menos 8, 2, aqui 9 menos 4, 5, aqui 9, aqui ficou 8, aliás, 8 menos 6, 2. Então, a nossa resposta é 252, letra D. Certo? Agora vamos para a nossa questão de número 6, também da USE, né, do Ceará. Diz assim, ó, a Série A, Campeonato Brasileiro de Futebol, é disputada por 20 equipes. De quantas formas, classificando o primeiro, o segundo e o terceiro colocados, poderá ser concluído o campeonato? Observe que a classificação após o terceiro lugar não importa. Então, o que importa aqui é só o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, né? Primeiro, ó, segundo e o terceiro, né? Então, para cá existe 20 possibilidades, pessoal. Qualquer time entre os 20 quer ganhar em primeiro lugar, certo? Aí já o segundo é o seguinte: no segundo lugar, um time já ganhou o primeiro lugar. Então aqui só restam 19 disputando, porque um já foi campeão, né? Aqui vai ser o 20 menos 1 campeão. E para o terceiro, vai ser o 20 menos 2, porque um já ocupa o primeiro colocado e outro segundo. Então aqui resta 18. Então a gente vai multiplicar 20 vezes 19 vezes 18, né? Para a gente ganhar tempo, faz na calculadora aqui. Vezes 19 vezes 18. 6.840. 6.840 também, letra D. Ele está dando com força hoje aí, né? Saindo D demais. Então vamos para a questão 7, também da USE, também do Ceará. Quantos números inteiros positivos pares com 3 dígitos distintos podemos formar com os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7? A gente tem 5 algarismos. Quais deles são pares? 4 e o 6. Então, o que é que eu vou fazer? Ó, faço os 3 tracinhos, porque o nosso número tem 3 dígitos. Como eu quero que ele seja par, eu vou começar por essa unidade aqui, ó, certo? Ela só pode ser 4 ou 6. Então, para cá existe duas possibilidades. Como os nossos algarismos têm que ser distintos, eu não posso mais usar um algarismo entre esses dois aqui. Então, dos 5, só restam 4. Certo? Porque um eu já usei aqui na casa da unidade. Agora eu usei 2, então para essa casa aqui da dezena, só restam 3. Então a nossa resposta é 4 vezes 3 vezes 2, né? 24. Alternativa correta, letra A. Vamos para a nossa questão de número 8. É uma questão aí da FUNCERN, né, do Rio Grande do Norte, e diz assim, ó: o sistema telefônico do estado do Rio Grande do Norte utiliza 8 algarismos para identificar os diversos telefones. Supondo que o primeiro algarismo seja sempre 3, ó, vai ser 3. Não tem outro algarismo para lá não, é o 3. Que o algarismo 0 não seja utilizado na segunda e terceira posições. Então, não posso usar o 0 na segunda nem na terceira. O número de telefones diferentes que poderão ser formados nessa situação é... Então, vou fazer os 8 traços aqui, representando os 8 dígitos. O 4, 5, 6, 7, 8. Nesse primeiro, só existe uma possibilidade, que é o algarismo número 3. Nesses dois aqui, que é a segunda e a terceira posição, o 0 não pode participar. Então, a gente tem 9 possibilidades para cá e 9 para cá. O restante eu posso usar qualquer número. Então, existe 10 possibilidades aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 e 10. Então, vai ficar 1 vezes 9, 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 10, 5 vezes, vai ganhar 5 zeros, né? Isso aqui vai dar 81, 1, 2, 3, 4, 5 zeros, certo? Então, vai dar 8.100 possibilidades, letra A. Beleza?
Agora vamos para a nossa questão número 9, também da FUNCERN, diz assim, ó, determinado banco adota as seguintes regras para que o usuário monte sua senha. A senha tem que ser formada por 4 dígitos distintos. Então, vou fazer os 4 dígitos aqui. Ó. O primeiro, segundo, terceiro e quarto. Segundo item, primeiro dígito não pode ser 0. Então, aqui, ó, 0 não participa, certo? O último dígito é ímpar. Então, aqui, ó, vai ter que ser um desses aqui, ó, ou 1, 3, 5, 7 ou 9. Às vezes, né, se dissesse par aqui, talvez complicasse, porque o 0 não pode participar lá, mas poderia aqui. Mas nesse caso aqui, uma questão não atrapalha a outra. Então, eu posso começar por aqui, por exemplo, porque como são ímpares, se eu utilizar um ímpar aqui, eu também vou poder utilizar na primeira casa. Então, a gente vai atacar primeiro esse problema aqui, ó, né? Existem 5 possibilidades. Um desses 5. Aí aqui eu gastei um número. Então, eu não posso utilizar ele aqui, nem posso utilizar o 0. Então, eu já gastei 2. Então, seria 8 possibilidades. Jorge, por que eu não começo por aqui? Porque se você começar por aqui, existiria 9 possibilidades, mas você não sabe se usou ímpar ou par. Então, aqui poderia ser 5 ou 4. Por isso, a gente não pode começar pela casa da unidade de milhar aqui. Beleza? Tem que começar pela unidade mesmo, que ele deu essa condição de ser ímpar. Então, vamos continuar. Dos 10 dígitos que a gente tem, a gente já gastou 2, né? Um na primeira casa e um na última. Então, só restam 8, da mesma forma. Aqui foi 8 porque eu não podia utilizar o 0. Aqui eu já posso utilizar o 0. Agora, eu gastei 3 dígitos, sobram 7. Então, a nossa conta é 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5. Fazendo aí na calculadora para ganhar tempo, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, 2.240. Então, 2.240, alternativa letra C. E para fechar nossa revisão aí, nossa última aula, uma questão da FGV. Questão número 10, diz assim, ó, deseja-se criar uma senha para os usuários de um sistema, começando por 3 letras escolhida entre as 5 A, B, C, D ou E. Certo? Então, vai ter letra, 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 certo? Vou colocar aqui um L para a gente saber que é as letras. Seguidas de 4 algarismos distintos entre 0, 2, 4, 6 e 8. Ó, só números pares, pessoal. Beleza? E a gente vai ter 4 números. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui o N, N, N e N para a gente saber que é os números. Se entre as letras puder haver repetição, eu posso repetir as letras. Mas se os algarismos forem todos distintos, o número total de senhas possíveis é. Então, as letras eu posso repetir, os algarismos não. E entre as letras eu tenho 5 opções. Então, aqui vai ser um 5, aqui vai ser um 5 e aqui vai ser um 5. Certo? Agora, nos números, a gente tem 5 opções. Lembrando que é uma senha. Nesse primeiro aqui, o 0 pode participar. A gente não está formando um número, a gente está formando uma senha. Então, para cá existe 5 possibilidades. Como eu não posso repetir os números, para cá existe 4, para cá existe 3 e para cá existe 2. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aí, ó, certo? Então, pegando aqui a calculadora para facilitar, eu vou ter 5 vezes 5, 5 vezes 5, 4 vezes. Agora, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Vai dar 15.000, né? Então, aqui vai ficar 15.000. E a alternativa correta é a letra C. Certo, pessoal? E aqui a gente finaliza nossa terceira aula. Até mais. Boa prova a todos. Se vê a próxima semana.